Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa sala de webinar da Hyperterm. Vamos dar início agora ao webinar sobre manutenção preventiva dos sistemas de corte a plasma. Muito prazer, eu sou a Paloma de Paula, moderadora desse webinar. Primeiramente, eu gostaria de saber se vocês que estão conectados com a gente estão realmente ouvindo, então eu peço o favor de nos enviarem uma mensagem via chat com a palavra OK, assim saberemos. Estamos recebendo. Me parece que vocês estão realmente nos ouvindo bem. Que bom. Então, pessoal, bom dia. Eu sou a Paloma de Paula, especialista de marketing da Hyperterm para a América do Sul, com foco em ações mercadológicas e usuários finais das nossas tecnologias. O apresentador da nossa sessão de hoje será o especialista da Hyperterm, Eduardo Alves. O Eduardo é gerente regional de serviço técnico para a América do Sul e trabalha na Hyperterm há mais de 10 anos. Antes de tudo, também, eu gostaria de comunicá-los que ainda hoje todos vocês receberão essa sessão de webinar que está nesse momento sendo gravado, para que possam assistir novamente, caso queiram, e também compartilhar o conhecimento aprendido hoje com outras pessoas. Os nossos webinars, eles são, além disso, também compartilhados na nossa webpage, na seção Treinamento e Educação, na aba Webinars. Também a gente vai compartilhar essa sessão de hoje no YouTube e no Facebook. Porém, no caso de qualquer dúvida, vocês ainda podem nos enviar um e-mail para o marketingsa@hyperterm.com ou ainda ligar e pedir para falar comigo ou com o Eduardo no telefone 11 2409 2636. Fiquem à vontade, pessoal, para durante a apresentação dessa sessão enviar perguntas. Vocês podem enviá-las no question ou até mesmo no chat, e no final da sessão nós teremos um tempo dedicado para responder essas perguntas. Antes da entrada do Eduardo, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a Hyperterm. A nossa empresa foi fundada em 1968 em Hanover, nos Estados Unidos. E quando eu digo a nossa empresa, é porque a Hyperterm é 100% de propriedade dos mais de 1.300 associados no mundo inteiro. Atualmente, nós temos mais recursos de engenharia para desenvolvimento de corte a plasma do que qualquer outra empresa no mundo, além de 115 patentes de corte a plasma. O nosso trabalho está muito focado em melhorar continuamente a qualidade de corte, produtividade e custo de operação de vocês, bem como garantir a confiabilidade dos nossos sistemas. Ainda ressalto, pessoal, que apesar da Hyperterm ter muita expertise em corte a plasma, nós também somos uma empresa com foco em soluções de corte industrial. Portanto, além do plasma, que é muito conhecido por vocês, fazem parte do nosso pacote de soluções de corte o laser, o jato d'água, automação, software e consumíveis. Então, agora, eu gostaria de chamar o Eduardo. Bom dia, Eduardo. Por favor, fique à vontade agora para dar início à nossa sessão de hoje. Bom dia, Paloma. Bom dia, pessoal. Obrigado pela introdução, Paloma. E vamos falar, nesse webinar de hoje, sobre manutenção preventiva de equipamentos mecanizados, Então, antes da gente iniciar e falar dos itens e dos cronogramas, vamos falar um pouquinho sobre o que é a manutenção preventiva em si. A manutenção preventiva é um programa com um grupo de informações projetado para ajudar os usuários finais a executar os serviços periódicos recomendados em seu sistema de corte. É muito comum nos ambientes industriais a inspeção periódica em itens como guindaste, empilhadeiras, compressores de ar, mas o item tende a ficar esquecido. Esse item acaba sendo o sistema de corte plasma. Quando a gente fala do sistema, é tanto a fonte quanto a mesa de corte em si, a solução como um todo. Mas mesmo que o sistema pareça estar bem, não inspecionar adequadamente trará um grande impacto no seu desempenho e tempo de vida. E é como a gente fazer a comparação com os pneus do seu carro. Para obter o melhor desempenho e o melhor tempo de vida, você precisa executar o rodízio e regularmente enchê-los com a quantidade certa de ar. Então, o cuidado com o seu equipamento é essencial. Só para a gente ter uma ideia da audiência que está participando, eu queria fazer a pergunta através do webinar
para entender se vocês hoje realizam manutenção preventiva no seu sistema de corte. O mesmo vale para os nossos parceiros que tiverem no webinar, se tiveram a oportunidade de executar manutenção preventiva nas últimas semanas, nos últimos meses, pode responder também essa pesquisa com um positivo. Eu lancei a pesquisa, pessoal. Podem responder para a gente que sim ou que não, ou até mesmo se tiver algum comentário, colocar na aba de questões para a gente. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal responder, só para a gente ter uma ideia da audiência, quantos parceiros e usuários estão fazendo manutenção preventiva. Mais alguns segundinhos. Ok, vamos fechar aqui a pesquisa. Só compartilhando aí com vocês, 78% da nossa audiência que está participando no webinar respondeu que sim, que realiza manutenção preventiva regularmente, e 22% que não. Então, mais de 20% aí da audiência não realiza hoje a manutenção preventiva. Dando sequência, então, à nossa apresentação, vamos falar um pouquinho sobre os objetivos da manutenção preventiva. Então, o primeiro deles é a otimização da sua produção, reduzir os tempos de paradas não planejado e minimizar os custos de operação do sistema de corte. Então, o principal, uma das grandes objetivos da manutenção preventiva é você não ter esse sinal, esse alerta aí no seu equipamento, no seu sistema de corte, que ele entrou em manutenção. Um segundo objetivo, é o programa de manutenção de inspeção e tarefas. Ele contém os elementos que incluem manutenção periódica, limpeza, cronograma de substituição para itens de desgaste e inspeção completa do sistema. A manutenção contínua irá prolongar a vida dos consumíveis e otimizar o seu desempenho. A gente vai ver mais adiante na apresentação que alguns itens que a gente inclui na lista recomendada de peças para troca influem diretamente na vida e no desempenho dos consumíveis do seu sistema. Um outro objetivo também do programa de manutenção preventiva é trocar as peças e realizar as manutenções após o uso efetivo dos mesmos. Então, a gente estima a média de horas de ar por ano. Se um equipamento trabalha na média de um turno por dia, ele vai estar atingindo em torno de 500 horas de uso de arco aberto em um ano. 2 turnos em torno de 1.000 horas, 3 turnos em torno de 1.500 horas. A gente vai conseguir visualizar mais adiante que essas horas de uso do equipamento seriam o mesmo que a gente teria em comparação com a manutenção preventiva do nosso automóvel, do carro. Então, seria a quilometragem do seu equipamento. E o principal objetivo também da manutenção preventiva é proteger o seu investimento. Ou seja, você mantendo o equipamento com a manutenção preventiva em dia, você vai estar protegendo o investimento que você fez nessa célula de corte, nessa célula da sua empresa. Vamos falar um pouquinho agora sobre os cronogramas. A gente tem o primeiro cronograma, que é o cronograma de limpeza e inspeção de componentes. São uma lista de tarefas, não há necessidade de vocês copiarem essa lista, logo adiante a gente vai informar onde você pode encontrar ela completa. E essa lista ela possui atividades diárias, atividades semanais e atividades mensais. Normalmente as atividades diárias e mensais são executadas pelo operador do equipamento e as atividades mensais são executadas ou pela equipe de manutenção da sua fábrica, da sua empresa, ou pela equipe de manutenção do fabricante da mesa de corte. Então, essas duas equipes podem ser capacitadas, podem ser treinadas a executar a manutenção preventiva mensal do seu equipamento. O cronograma para a substituição de componentes, como eu mencionei, ele é dividido em horas de trabalho, em horas realmente de uso do seu equipamento, e ele começa a contar a partir das 500 horas. Então, a gente consegue ver ali na primeira coluna de 500 horas, que ele indica com um X quais são os itens, quais são os componentes
que são recomendados pela fábrica para fazer a substituição. O mesmo ocorre depois com 1.000 horas, 1.500 horas, e aí ele segue até 6.000 horas. Quando ele chegar a 6.000 horas, você retorna novamente para o início do cronograma de novo com 500 horas. Tá? Então essa seria a sua tabela de substituição de componentes do equipamento. Mais adiante a gente vai falar dos 4 primeiros kits, né, de manutenção de equipamento mecanizado. Como eu mencionei, não havia necessidade de vocês copiarem, né, ou memorizarem esses cronogramas, porque ambos você pode encontrar no manual de programa de manutenção preventiva do seu equipamento. Tá? Esse manual ele é dedicado e exclusivo para cada modelo de equipamento. Então, esse exemplo que eu estou utilizando aqui na apresentação é da HPR 260XD, consórcio de gás automático. Existe o mesmo manual para o consórcio de gás manual, para os equipamentos como a Max Pro 200 e os outros sistemas mecanizados da linha Hypertech. Então, cada sistema possui um manual, né, um programa de manutenção preventiva exclusivo a ele. E é nesse manual que você vai encontrar tanto o treinamento quanto as listas de inspeção, né, de limpeza do seu equipamento, quanto o cronograma de substituição de componentes. Só fazendo aqui uma ressalva, né, um parêntese, quem precisar de uma cópia desse manual do seu equipamento, só entrar em contato conosco, né, por aqueles contatos que a Paloma já passou no início da apresentação. Vamos falar um pouquinho agora sobre os kits. Né? O primeiro kit que a gente vai abordar é o kit de 500 horas. Ou seja, depois de 500 horas de uso do seu equipamento, é recomendado fazer a troca desse kit. Esse kit você recebe ele através de uma caixa, né, de um box, e nesse kit você vai ter os itens para essa primeira manutenção. Nessa primeira manutenção, ele dispõe os itens dos componentes, que são os filtros do elemento filtrante do ar comprimido e do elemento filtrante do líquido refrigerante, além do tubo lubrificante dos O-rings, né, das peças da sua tocha, do seu Quick Disconnect, quanto os O-rings e os bullet plugs para uma reconstrução, né, para você recuperar novamente a tocha do seu sistema. Olhando num detalhe maior, né, esses são os itens que você vai receber com esse kit de 500 horas. Então a gente tem aí todos os O-rings necessários para substituir na sua tocha, os bullet plugs, o lubrificante e os tubos d'água do mesmo. Tá? Olhando mais no detalhe ainda, a gente consegue verificar aonde esses componentes são instalados na sua tocha. Então, um exemplo que a gente está utilizando aqui é um Quick Disconnect de uma tocha HPR XD. Então, a gente pode notar que todas as peças de desgaste, todas as peças que podem sofrer um desgaste de uso, são trocadas nessa manutenção de 500 horas. Os itens internos da tocha também, tá? Então, tanto o item de corrente como o O-ring externo também são trocados. Além desses componentes para a reconstrução da tocha, nas 500 horas é recomendado também a troca do líquido refrigerante. Esse é o líquido responsável por refrigerar a tocha e os seus consumíveis. Então, por isso que a gente mencionou num dos objetivos da manutenção preventiva o cuidado, né, com a vida dos consumíveis. Esse líquido refrigerante, ele vai, depois de ser trocado, ter as suas propriedades de refrigeração novas novamente. Então, ele vai manter os seus consumíveis por mais tempo. Indo agora para o kit de 1.000 horas, então aquele primeiro kit a gente fez a substituição depois de 500 horas de uso do equipamento, passado mais 500 horas, você inclui também esse segundo kit, que é composto pela contactora principal, um Quick Disconnect de reserva e mais um relé de arco piloto. Tá? Então você faz aquela manutenção do seu Quick Disconnect a cada 500 horas e a cada 1.000 horas você também pode adquirir, é recomendado, né, você adquirir um Quick Disconnect já para manter de reserva na sua produção, que já é esperado que o Quick Disconnect original perca o seu funcionamento, ele pare de funcionar como apropriado depois de 1.000 horas.
O kit de 1000 horas, né, só para a gente mostrar por que esses componentes são recomendados para a troca, são componentes que sofrem desgaste durante o uso do equipamento. Então a gente tem aqui as fotografias da contactora principal e na última foto ali da direita, os contatos desgastados. Esses contatos aí são desgastados porque essa contactora, né, como um interruptor, ele vai acionar e desacionar a cada perfuração do seu equipamento. Então, depois de 1000 horas, né, que a gente está estimando aí de 1 a 2 anos de uso, a gente já tem o desgaste desses contatos. E é muito perigoso a gente trabalhar com uma contactora com os contatos desgastados, que pode danificar um componente mais caro do seu equipamento, que seriam os conjuntos de Chopper, eles que seriam a fonte de energia do seu sistema mecanizado. Além da contactora, a gente tem também o relé de arco-piloto. Então, aí na esquerda a gente vê um relé de arco-piloto novo e na direita o relé de arco-piloto depois do seu uso, depois das 1000 horas. Né? Então, a gente pode notar que ele já está com um desgaste muito grande. O relé de arco-piloto, a sua função é a abertura do arco-piloto, ou seja, a abertura do arco de corte do seu sistema plasma. Quando ele já está nesse estado, né, com esse desgaste aí da foto da direita, você vai começar a perceber que o seu sistema vai falhar as aberturas, ele já não vai mais startar, ele não vai mais iniciar o corte como deveria. E isso vai impactar diretamente na vida do consumível. Então, cada perfuração que você perde por um componente desgastado, você vai estar perdendo de 15 a 10 perfurações do seu eletrodo e do seu bico. Então, a sua troca é recomendada depois de 1000 horas de uso. Só antes da gente passar para o kit de 2000 horas, a gente faz aí uma ressalva que quando você obtém esses componentes em forma de kit, você também tem um desconto. Tá? Então, no caso aqui do kit de 1000 horas, esse desconto vai estar em torno de R$1.000. Então, quando você compra os componentes em separado para uma manutenção corretiva, eles vão ter os seus valores, né, a sua lista de preço recomendado, e quando você obtém esses itens em forma de kit, você tem eles em desconto. Kit de 2000 horas, ele vai repetir novamente as mesmas trocas que a gente já viu em 500 horas e 1000 horas, e também vai adicionar a bomba do líquido refrigerante, que é esse item aí dourado que está no lado esquerdo aí do motor do sistema. Tá? Por que é importante a troca da bomba do líquido refrigerante? Depois de 2000 horas, você já vai acabar perdendo o fluxo com que a refrigeração deveria ser enviada à sua tocha. Então, para um sistema mecanizado, esse fluxo deveria estar em torno de 1 galão por minuto, que daria mais ou menos 4 litros por minuto de vazão. Depois de 2000 horas, essa bomba, como ela tem paletas de carvão, vai sofrer um desgaste e ele já não consegue manter esse mesmo fluxo, novamente impactando diretamente na vida dos seus consumíveis. Então, a gente pode notar aí que bastantes itens que a gente troca na manutenção preventiva estão relacionados diretamente à vida, né, à otimização dos consumíveis do seu sistema. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta com relação aos kits, pode estar enviando aí no nosso chat, né, na aba de questions, que a gente já pode estar preparando, separando as perguntas aqui para o final da apresentação. Seguindo aqui adiante, a gente tem também o registro da manutenção preventiva. Essa página, né, esse desenho que a gente está apresentando aí no PowerPoint, é uma cópia da última página daquele manual de manutenção preventiva. Você pode copiar ele, imprimir essas páginas e deixar ele arquivado próximo do seu equipamento, próximo do seu sistema de corte. Nele você vai poder fazer, né, as marcações das atividades diárias. Então, o operador faz o teste da pressão de entrada, examina todos os filtros e vai ali na aba, né, no dia da semana, indicando que ele fez essas verificações. A mesma coisa também com as tarefas semanais. Ele anota ali o dia de início da semana, né, qual que era essa semana do mês, examina os 4 itens e pode ir ticando na coluna que ele já fez essas tarefas. Tá? E isso ele completa para o mês vigente. As tarefas mensais, como a gente já mencionou, normalmente são executadas pela equipe de manutenção, tá?
e ele indica qual é o mês e faz também as verificações ticando ali na coluna. Então, a gente pode notar que esse registro de manutenção seria uma folha para cada mês do ano. Então, ele pode indicar ali, quando preencher toda essa folha, todo esse registro de manutenção, ele troca para uma folha do próximo mês. No campo notas, o operador ele deve manter o registro, né, dos códigos de erros ou qualquer coisa que deseja que a equipe de manutenção verifique. Então, nesse campo aqui, o operador vai indicar se ele está vendo muitas falhas de abertura, se ele está tendo algum problema com vazão de líquido refrigerante, algum problema de pressão de gás, para a equipe de manutenção, quando fazer a verificação mensal, poder atuar, poder corrigir o problema que estiver ocorrendo. E a mesma coisa também, a equipe de manutenção, no campo notas, deve manter uma lista de reparos e peças substituídas. Por que é importante a gente ter esse registro da manutenção preventiva, pessoal? Segundo a norma regulamentadora número 12, né, a NR12, todas as manutenções preventivas e corretivas, elas têm que estar anotadas próximo ao equipamento, seja ele em um livro próprio, uma ficha, um sistema informatizado, mas esse cronograma ele precisa ser registrado e mantido no equipamento para qualquer fiscalização que você tiver na sua área de corte. Então, é muito importante a gente manter esse registro de manutenção próximo do equipamento aí todos os meses. Tá? Uma dica que a gente dá para manter a sua programação é agendar um dia e uma hora, né, determinado para você fazer manutenção. Por exemplo, você pode optar por fazer a manutenção diariamente, todos os dias, por volta das 8 horas, se for no início do turno, e a sua manutenção semanal a todas as segundas-feiras, e a manutenção mensal no primeiro dia de cada mês. Se você fizer esses agendamentos, fica mais fácil tanto para a equipe de operadores quanto para a equipe de manutenção se programar para realizar esse registro de manutenção preventiva. Logo, em resumo, pessoal, a manutenção preventiva não é complicada, né? Um programa, um pacote, né, abrangente e fácil de usar, que inclui os seguintes itens, né? O cronograma de inspeção e limpeza periódica, o cronograma de substituição de itens de desgaste comum, uma lista de inspeção completa do seu sistema. No manual, a gente tem um treinamento e material de suporte para manutenção periódica e a substituição de peças com base na configuração do seu equipamento e no uso efetivo dos componentes. Então, a gente só recomenda mesmo a troca depois das horas de arco, das horas de uso dos componentes que você precisa fazer a substituição. Eduardo, muito obrigada pela apresentação de hoje sobre o tema manutenção preventiva. A gente tem falado bastante sobre isso aqui na Hyperterm e a gente tem recebido bastante solicitação para abordar sobre esse tema. E agora eu gostaria de dedicar os próximos 10 minutos também para responder as perguntas que estão chegando e podem chegar aqui na nossa sala de webinar. Então, eu queria pedir para quem ainda não enviou a pergunta, por favor, é só digitar no menu Question ou Chat. E também, além disso, né, além do nosso canal de perguntas aqui pela sessão de webinar, também vale ressaltar que, novamente, que vocês podem nos ligar ou nos mandar e-mail para o endereço eletrônico que aparece na tela, marketingsa@hyperterm.com, que nós estaremos disponíveis para respondê-los em relação às dúvidas que vocês tiverem. Então, vamos dar uns minutinhos para aguardar a chegada de mais perguntas. O pessoal está agradecendo aqui em relação ao conteúdo.
Pessoal, acho que o tema deve ter ficado bem claro, porque na verdade nós não estamos recebendo perguntas, apenas agradecimentos. Acredito que por ser um tema que a gente vem conversando há algum tempo, realmente esteja claro. Então, novamente, caso alguém queira fazer mais algum comentário, por favor, nos mande ou nos ligue, que teremos prazer em respondê-los. Eduardo, muito obrigada pela apresentação. Uma ótima semana a todos. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.